Seja bem-vindo, eu estou de volta aí. E nesse vídeo a gente vai começar a nossa série de sistemas digitais. Antes de começar, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu like e o seu comentário que ajuda a divulgar. Bom, esse vídeo é um vídeo introdutório, então a gente vai tratar basicamente de sinais. A gente vai explicar o que é um sinal e depois a gente vai fazer uma pequena comparação entre um sinal analógico e um sinal digital. Tá certo? Então, o sinal, ele nada mais é do que uma informação sobre o mundo físico. Então, por exemplo, a gente tem temperatura, velocidade, voz no microfone, pressão. E esse sinal, que não é um sinal elétrico, ele vai sofrer uma conversão e ele vai ser representado, então, por uma tensão ou por uma corrente. Então, o sinal do mundo físico ele vai ser convertido em um sinal elétrico, tensão ou corrente. O dispositivo que faz essa conversão aqui é o que se chama de transdutor. A gente vai ter aí vídeos para frente, numa outra série, onde a gente vai apresentar sensores de transdutores. Por enquanto, isso aqui é só uma informação. Eu acabei de falar que o sinal pode ser representado por uma tensão ou por uma corrente. Quando o sinal elétrico já convertido, já é um sinal convertido, que ele já está no domínio elétrico. Um sinal de tensão a gente vai representar, a gente vai modelar, isso aqui é um modelo, como uma fonte de tensão em série com uma resistência interna aqui. Quando isso acontecer, essa resistência tem que ter um valor baixo para que não tenha atenuação do sinal aqui na carga. E quem é a carga? A carga é o nosso circuito de processamento. Então, essa resistência da carga do nosso circuito de processamento, a resistência que tudo isso aqui enxerga, que vem de lá, ela tem que ser muito maior do que essa daqui, para que a maior parte dessa tensão apareça aqui e não nessa resistência. Isso vai receber um nome de forma de Thevenin. É um baixo valor de RS por causa dessa razão que eu expliquei. E quando for um sinal de corrente, nós vamos ter no nosso modelo uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. E essa resistência vai ter um alto valor. Isso é para que a maior parte da corrente vá para o circuito de processamento e não seja consumida aqui nessa resistência do nosso modelo. E a gente vai chamar isso aqui de forma de Norton. Aqui a gente tem um exemplo de um sinal variável no tempo, um valor arbitrário, aleatório. Então veja que ele não é uma senoide, ele é um negócio totalmente difícil de ser descrito matematicamente. Mas ele vai ter que ser processado pelo nosso circuito de processamento. A gente vai ver no próximo quadro uma forma de fazer isso através de amostragem. A gente já vai ver isso aí. Antes da gente falar da amostragem e do sinal digital em si, vamos dar uma olhadinha no espectro de frequência dos sinais. Então, esse espectro de frequência ele pode ser obtido através da transformada de Fourier ou da série de Fourier. A gente vai futuramente ter, na nossa série de fundamentos matemáticos, a abordagem desses dois assuntos também. Tá certo? Por enquanto, nós vamos assumir apenas os resultados aqui, e maiores detalhes serão dados nessa série futura. Então vamos supor que eu tenha um sinal periódico com esse formato aqui, um sinal retangular. Para sinais periódicos, a gente vai utilizar a série de Fourier. Para sinais não periódicos, a gente vai usar a transformada. Certo? O que vai acontecer quando a gente aplicar a série de Fourier nesse sinal, que tem amplitude mais V e menos V, vai ser a obtenção de uma equação que é uma soma de senoides, cujas frequências variam da fundamental, que é ω0, dada por 2π sobre t, até as harmônicas, que são múltiplos da fundamental. Então veja, a gente tem um número aqui na frente, 4v sobre π, que vai ser distribuído para cada componente dessa daqui. Então a amplitude da fundamental é 4v sobre π.
a amplitude da harmônica de terceira ordem é 1/3 de 4V sobre π. A de quinta ordem é 1/5 de 4V sobre π. É a distributiva, né? É pegar isso aqui e distribuir aqui dentro. O espectro de frequência para a série de Fourier é uma representação gráfica onde a gente vai ter as frequências aqui e as amplitudes. Elas estão presentes aqui de maneira discreta, não há continuidade entre uma coisa e outra, né? Então, para o ω0, a amplitude, como eu falei, é 4V sobre π. Para 3ω0 é 1/3 de 4V sobre π, assim como eu falei, assim por diante. Perceba que a amplitude vai caindo, né? Porque o 4V sobre π ele vai sendo dividido por 1/3, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 e aí por diante. Isso aqui vai ficando cada vez menos significativo, de forma que a gente vai considerar apenas aqui as 7 primeiras como significativas. Não interessa o que está vindo para cá porque é muito pequenininho. O interessante aqui é o seguinte. Na nossa série de eletrônica a gente vai estudar esse gráfico aqui, que é o gráfico do ganho do amplificador em relação à frequência. E existe uma faixa nesse gráfico onde o ganho é constante, que é a faixa de passagem. À esquerda dessa faixa e à direita dessa faixa a gente tem a atenuação do sinal. Então a gente vai concentrar o nosso sinal aqui dentro. O que significa? Que as minhas frequências têm que estar aqui dentro. Em outras palavras, esse espectro de frequência aqui, ó, com esse sinal, esse espectro de frequência tem que estar dentro dessa faixa. A mesma coisa se fosse um sinal triangular, não interessa. Para esse nosso exemplo aqui, esse espectro tem que estar aqui dentro, entre ω1 e ω2. Se, por exemplo, apenas isso está dentro da faixa, essas outras amplitudes estão sendo cortadas, estão sendo atenuadas e eu tenho problema no sinal. Certo? Então, essa é a importância, é o cuidado que tem que se tomar quando estiver projetando um amplificador. Você vai analisar o sinal e ter certeza de que todo o espectro de frequência dele, ou pelo menos a parte significativa, está dentro da faixa de passagem. Certo? Agora, a transformada de Fourier. Ela é aplicada à função não periódica no tempo. Ao contrário desse que eu acabei de mostrar, que os valores de amplitude eram valores discretos, aqui a gente tem um gráfico contínuo em relação à frequência. Certo? Agora, finalmente, sinais digitais e sinais analógicos, né? Então, basicamente, um sinal analógico é um sinal que a amplitude varia ao longo do tempo. E o sinal digital é um sinal onde nós vamos ter apenas dois valores para a amplitude, um valor alto e um valor baixo, geralmente aí de 0 a 5 volts. Né? Mas é o que a gente chama de 0 e 1. A gente vai ver isso em detalhes ao longo da série. Então veja, a gente tem aquele mesmo sinal que foi mostrado no outro quadro. E o que nós vamos fazer aqui é, com uma determinada taxa, nós vamos tirar fotos, né, como se estivesse tirando fotos num determinado instante da amplitude. Então, tirei uma foto, nesse ponto aqui, apareceu uma amplitude com esse tamanho. Tiro uma foto dessa, aparece esse outro, tiro uma foto dessa, aparece esse outro. Com uma taxa constante, eu vou determinar isso aqui, valores discretos de amplitude. Vamos imaginar que eu tenho uma taxa de amostragem, uma taxa alta. Então, essas amplitudes vão estar cada vez mais próximas aqui, e isso aqui vai estar bem mais próximo disso, bem próximo da realidade. Na medida em que eu diminuo a taxa de amostragem, nós vamos ter um espaçamento maior entre as amostras. E isso aqui fica mais longe da realidade. O que vai ser feito, então, para o nosso circuito de processamento, é transformar isso aqui num valor digital. Como? Para cada valor de amplitude desse, cada valor de amplitude vai ser transformado num número binário correspondente a cada amplitude e vai ser gerado um trem de pulso, como esse daqui.
E aí um valor que era analógico foi discretizado primeiro e depois foi transformado em valores digitais num pulso, né, num trem de pulsos de valores digitais. A gente vai ver no futuro em detalhes como isso aqui é feito, né? Eu estou explicando aqui de uma maneira grosseira, né? Sendo feito dessa forma, os nossos circuitos lógicos, os nossos circuitos digitais, eles são capazes de processar esse tipo de informação. Como eu falei no começo, não existe uma relação matemática que descreva isso aqui. A partir desse momento que a gente faz a discretização e transforma isso aqui em valores digitais, em binários, em números binários, cada amplitude dessa, a gente tem capacidade de processar isso aí no nosso circuito. Certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Vejo você no próximo vídeo então.